Esses pastores relatam suas experiências sobrenaturais com Deus, sempre em obediência, é claro, e afirmam que o dom da visão é pesado. Eu estou em casa e o Senhor falou para mim o seguinte, ele disse, filho, haverá uma ligação. E vão fazer um comentário sobre um jovem. Não é parente. Mas pega a BR e vai lá. Eu disse, amém. E não deu 5 dias. Eram umas 10h15 da manhã. O telefone tocou. Ô, amado. Oi, irmã. Ela disse, tu soube o que houve ali na região que tu foi pastorear ali? Blumenau, Timbó? Eu disse, não, querida. Ela disse, alguém cometeu suicídio. Eu digo, não. Ela disse, só que agora tem uma situação delicada. O meu neto está se culpando pelo tio que tirou a própria vida. O Senhor disse, pode pegar a estrada. Eu disse, olha, se vocês me levarem ou se vocês cobrirem a minha despesa de combustível, eu preciso ficar frente a frente com o menino. Não, tudo bem. Aí o filho dela veio até a minha casa e nós nos deslocamos para a região de Blumenau. E chegando em Blumenau, eu sentei com o menino e eu disse para ele, eu disse, olha, querido, eu estou aqui para te dizer que o peso da unção de um pastor, de um teólogo, é o mesmo peso da unção que Deus deu para ti. Você é dirigente de louvor, você é um adorador, você é um instrumentista, o Senhor te capacitou de uma maneira tremenda, mas para a glória dele. Você saiu do centro da vontade de Deus, né? Mas o Senhor conta contigo. Eu disse, filho, o diabo está de olho em ti. Como você está traumatizado com o óbito que aconteceu e você tem uma corda escondida também para cometer esse desatino contra a tua vida, eu vou orar. Tirar a tua vida você não vai. Mas o meu Deus manda dizer, tu tem 48 horas para se apresentar lá na igreja que você faz parte da equipe de louvor e adoração. Se você não for em 48 horas, o príncipe das trevas, que já está querendo botar a mão em ti, pela tua desobediência, ele vai fazer besteira. Ah, vai. E você vai ficar famoso aqui na região, aqui no estado e fora dele. Mas é por uma desgraça, meu querido. Aí, fiquei até às 3 da manhã com ele. Cheguei lá, era 15 para as 10 da noite. Ele me ouviu, né? E eu fui embora. Passou, eu não sei se deu 2 semanas, ligaram para mim. Ô, amado, aconteceu algo. Eu creio que foi o que Deus mostrou. Eu disse o que foi. Olha, o menino de 4 anos, aquele que você viu ali,
ele foi estuprado. E então era isso, né? Eu disse, é isso, mas tem mais coisa. Administraram, né, de maneira jurídica, de maneira com a segurança pública, conselho tutelar e tudo. E ela disse, a mãe alega que foi o jovem com quem você conversou bastante. E só estavam os dois em casa. Tanto ele como a criança de 4 anos. Aí eu disse, olha, eu só tenho um porém. É duro falar, mas não é só isso. E desliguei o telefone. A vida segue. Tocou o telefone, eu acho que 8 dias, 7 dias, não sei, amado. Não lembro direito. Oi, ô amado. Oi. Você lembra daquela criança? Eu disse sim. A criança está morta. E só estavam os dois em casa. Aí eu disse, agora fechou. A pessoa está no presídio e condenação por estupro de vulnerável e assassinato. E aí tornou-se conhecido no estado e fora do estado. No sul do Brasil. Quando eu escuto o pastor Arino falando assim, contando essas coisas, eu fico imaginando o peso que é você carregar um dom desse de ver. Que não é toda pessoa que tem estômago para isso não, cara. Sabe? Eu vejo aqui pessoas que às vezes o pastor Denis vem aqui e essas pessoas pedem, eu queria o dom. Cara, você ter o dom de ver coisas, ursinhos carinhosos flutuando nas nuvens de algodão doce é uma coisa. Agora, você ter visões de coisas que você não tem o controle para mudar e ter que enfrentar aquilo ali é de ficar arrepiado, pastor. Como que lida com isso daí, pastor Denis? Isso aí é uma coisa que não é todo mundo que consegue lidar. Até porque quando a gente recebe esse tipo de dom, como o Mano já falou, vai exigir mais coisas de nós. E nós não nos governamos mais. Nós não somos escravos. Diferente de alguns segmentos que a pessoa passa a ser escravo daquela entidade que incorpora, não. Nós passamos a ser guiados pelo Espírito de Deus e às vezes é o que acontece. Nós estamos aqui, de repente Deus vai mandar, sai daqui, vai lá na rua à direita lá e bate lá naquela casa lá que está acontecendo algo. Amém, amém, amém. E aí você tem que obedecer, sair, ir lá, porque é algo que só Deus. E vai ter momento que você vai parar lá na casa número tal e não sabe nem o que é para você fazer lá. Que coisa, hein? Aí você chega lá dentro da casa, você olha, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O que é para me fazer? E começa a orar e quando vê, Deus te dá a orientação. Amém. Tá em tal lugar, amém, ou fala tal coisa aqui. Então é algo que foge do natural, sabe, pastor William? É algo que não é natural, é o sobrenatural isso. E aí a gente vive essa loucura santa que eu falo, é uma loucura santa. É uma coisa
De ficar, eu tô aqui maravilhado. Aí tem pessoas que dizem, não, eu quero o dom de profetizar, eu quero o dom de... Fica pedindo, né? Nem sabe o que tá pedindo, né, pastor? Meu Deus, o que eu digo? Nem sabe o que Não sabe. Aí Deus dá e a pessoa não vai... Não é... É complicado. Uma vez ele me ligou. Antes de conhecer o mano ali, ele me ligou. Tarde da noite. Ô, pastor Denis. Eu digo, opa, nós somos amigos, né? Pois não, pode falar. Eu acho que eu tô ficando doido. Digo, o que deu? Não, tá vindo umas coisas aqui na minha cabeça. Quando eu vejo, eu tô falando, eu tô indo em tal lugar. Eu digo, bem-vindo ao time. Não foi o que eu falei pra você? Muito incrível. Bem-vindo ao time. O William, pastor William, né? O ministério do pastor Denis e o do pastor Arino é um pouco diferente, né? Mas eu tive um período da minha vida que eu caminhei muito tempo com o pastor Denis. Mesmo de longe, nós caminhávamos juntos. E um dia ele estava na minha casa e ele disse, irmão Gilmar, eu vejo que Deus tem um mistério contigo. E se o senhor lembra ou não, nós estávamos na cozinha tomando café e ele soprou em mim, orando. Nós estávamos 4 horas conversando. Ele soprou, irmãos, em mim. E aquilo mudou tudo. E de repente, um dia eu estava numa cidade, uma criança de uns 9 anos. Eu cheguei de carro, parei. E o Espírito Santo falou para mim, diz para essa criança que eu vou usar ela diferente. E eu, sem conhecimento, sem nada, saltei do carro e falei. Mas quando eu acabei de falar tudo, eu me lembrei, eu tô maluco, velho. Se a pessoa vão achar que eu sou doido, vão achar que eu sou o quê? E, mano, liguei pra ele. Aí ele tirou meio que uma onda, né? Ele falou, Gilmar, vem pro time dos loucos. Aí eu falei, pastor Denis, seja franco aí comigo, que eu tô profetizando e eu tô com medo. Eu vou contar uma experiência, né, para depois tu entrar nas perguntas. Eu estava lá em São Joaquim, numa cidade da Serra Catarinense, trabalhando. Cheguei numa casa, muito dinheiro, o cara tinha 27 mil pés de maçã só num pomar. Ô, louco. O outro pomar dele, tudo com 30, com 40. E eu parei. E dizem lá em São Joaquim que cada pé de maçã vale R$1.000. Só de fruta que dá no ano, fora ele. Ele se renova por 10 vezes. E eu estou no lugar. E o cara olhou para mim e disse, eu quero mostrar a minha casa para ti. E eu e o seu João estavam com fome, cansado. O seu João disse, esse cara é maluco, vamos embora. Eu falei, mano, ele chamou eu, como é que eu vou embora? Daqui a pouco esse cara é um cliente potencial, vamos atender ele. Chegou lá, ele me levou até o local. Quando ele levou até o local, ele me mostrou, pastor, umas 2 casas dessa tua, num buraco para colocar uma piscina. Quando eu entrei no terreno, e ele falou que era uma piscina, eu falei, eu vou contar 2 experiências para você sobre piscina. Gente, eu não estava sendo usado por Deus nada. O Gilmar, humano, falando com um amigo. E eu falei, olha, lá em Antônio Carlos, em frente à Coca-Cola, um cara derrubou uma casa, ele fez uma piscina no hall da casa, em cima, no 2º andar, e ele derrubou a casa, porque ele perdeu a menina de 8 anos. E aí eu perguntei, quantos filhos você tem? Ele disse, eu tenho uma de 10 e uma de 7. Mas são levados ao extremo. Falei, homem, bota umas trancas aí e não deixa essas crianças entrar. E aí eu continuei o meu dia, passei na casa do cara, era 4 horas da tarde, nós comemos, e eu vim direto pro hotel. Eu estava hospedado no hotel, vim direto pro hotel. Chegando no hotel, umas 3 horas da manhã, eu acredito, eu tive um sonho. E eu via uma criança, Rabassou, boiando morta na piscina. E meus irmãos, quem é que diz que eu durmo mais? Eu me lembrei da Esté, pastor. Eu disse, será se eu vou perder a Esté? Mas eu disse, olha, o pastor Arino já me orientou sobre Esté. O que for para acontecer, eu vou matar no peito. E vim. No outro dia, não consegui. Meio-dia a comida não desceu. De noite a comida não desceu. Me deitei e não dormi. Isso já era 6ª noite. Eu me lembrei, eu tenho um recurso. Eu vou ligar para o amado Arino. Pastor Arino, tudo bem? Nós mandamos muita mensagem, né, pastor? A gente fala muito pouco de voz.
Mandei, aí eu liguei para ele. Falei, pastor Arino, eu visitei assim, assim. Na mesma hora ele contou um testemunho. Que ele falou, Gilmar, é Deus purinho. Isso era na sexta-noite. De manhã eu fui trabalhar, não tomei café, só chorava, só chorava. Eu liguei de volta ao pastor Arino. Não, eu já te orientei, agora é contigo. Saí com o carro, dei a volta, fui lá em frente, uma empresa grande. O Espírito Santo falou, Costa aí, liga. Peguei o telefone, liguei para a mulher, o marido não estava em casa. Ela falou, mas o senhor é espírita, é? Eu disse, querida, eu sirvo Deus vivo. O Senhor me mostrou a tua neném morta na piscina, eu não botaria essa piscina aí. Ela falou, que pena, que bonzinho que o senhor é, ela dizia para mim, né? Falei, tudo bem. A senhora, agora, se eu fosse vocês, com orientação da pastora Arino, eu não colocaria a piscina. Aí desliguei, fiz o que o pastor Arino mandou e agora está pela graça. Mas eu tive o sonho, eu vi a menina dentro da piscina. Então, que o pastor Denis falou, ou você vive de oração em oração, senão você vai estar achando que é louco, né, pastor Arino? Amém. Muito forte, então. E para que Deus botasse eu perto deles, alguma coisa Deus tem comigo, porque certeza. onde é que eu ando, onde é que eu estou, estão sempre comigo, né? Então, esse testemunho eu conto com muita dor, eu não sei o que vai acontecer, mas só Deus sabe, né?